Passo para mim. Oi, gente, todo mundo me escuta? Todo mundo me ouve? Sim, Gente, eu queria falar com vocês hoje sobre uma coisa que sempre foi muito importante na minha vida. E creio que na vida de qualquer pessoa, que é coragem. Eu queria começar com uma pergunta, e não é para vocês me responderem, eu queria que durante a ministração vocês pensassem nisso, tentassem responder essa pergunta. Com certeza vocês vão lembrar de algumas coisas. O que tem te desanimado? O que tem te dado medo? São duas perguntas. E interessante que eu vou começar com essa pergunta, e sobre quem eu vou falar hoje é um dos homens mais corajosos da Bíblia, que é Elias. E apesar de toda a coragem dele, ele passou por um problema, por uma perseguição, e ali ele foi provado e apareceu as fraquezas dele. É bom a gente saber, Derek, Gabriel, Débora, que Deus fala que ele se recorda que nós somos pó. Ou seja, ele sabe do que a gente é feito. A Bíblia também fala que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então, o Senhor sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas dificuldades, e nós estamos aqui nesse PG para quê? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo que nós vamos à igreja? A gente vai lá para bater um cartão, para a gente cumprir uma obrigação? Não. É porque a coragem que nós precisamos muitas vezes para enfrentar as batalhas da vida, e principalmente o Derek e o Gabriel, vocês estão no início da vida de vocês. Na vida de qualquer ser humano tem muitas batalhas. E a gente precisa de força. E muitas vezes essa força não vem de nós, vem do alto. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. O que nos angustia, o que nos dá medo e como a gente consegue vencer isso. Então vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 1 a 15. São muitos versículos, então assim, a gente podia ler um pouquinho mais rápido, e eu queria saber quem pode ler para nós. eu posso ler se quiser. Um de cada vez. Pode ser, Débora. Na verdade, eu vou ler aqui pelo celular, então vocês conseguem me ouvir? Se ninguém conseguir, se tiver difícil para você aí, Débora, eu posso ler aqui sem problema. Você consegue ler daí mesmo? Eu consigo, só. Ah, deixa o Derek ler então. Beleza. Ou Vai lá, vou ler. Derek. Capítulo 19 de 1 Reis, dos versículos 1 a Ah, 15. o do Derek era, eu consigo ouvir. Então eu vou ler, de 1 a 15, né? Beleza. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, beleza. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor,
ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Isso. Esse texto mostra o quão humano Elias era e como que nós, apesar de termos o Senhor, de servirmos o Senhor, nós somos suscetíveis a muitas fraquezas. Então, para a gente falar sobre coragem, a gente tem que falar de fraqueza também. O contexto aqui é o seguinte: Elias, ele estava sendo perseguido pelo rei, e era profeta. O profeta nessa época, ele era a voz de Deus, a representação de Deus. E ele via o povo dele totalmente infiel, não levando a sério nada. E aquilo ali entristeceu ele, porque ele achou que ele era a única pessoa fiel a Deus ali. E ainda por cima, ele estava sendo perseguido para ser morto. O Elias, um tempo atrás desse episódio aqui, os profetas de um deus falso, Baal, ele participou de um duelo com esses profetas. E a Bíblia conta que esses profetas pediram o Deus deles uma manifestação e nada. E aí o Elias pediu a manifestação de Deus e a Bíblia conta que desceu fogo do céu. Elias também é o homem que... Lembra daquela música antiga? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Lembra dessa música, gente? Essa música fala de... Não. Essa música é antiga, Acho Gabriel. que eles não vão conhecer. Pois é, por isso que eu falei, é uma música velha. Essa música conta um outro episódio de Elias. Israel passou por uma seca e Elias falou: vai chover quando eu profetizar. E aí aconteceu conforme a profecia dele, e aí ele viu no céu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele falou: pode correr que lá vem chuva. Então, assim, era um homem de muita fé, e uma pequena circunstância para ele já era sinal do poder de Deus. Então, a história dele é maravilhosa. Deus usou ele poderosamente. Só que aqui, ele estava sendo perseguido, ele estava num contexto da vida dele em que tudo parecia estar errado, todo mundo estava fazendo tudo errado, e só ele que estava certo. E o que aconteceu? A Bíblia fala aqui que ele falou: ó Deus, pode me levar. Pode me levar. E ele entra num processo depressivo. E quantas vezes na nossa vida isso acontece com a gente? A Bíblia fala aqui que ele adormeceu. Muitas vezes, quando a gente está muito triste, a gente não quer sair da cama. A gente não tem ânimo para nada. Né? O sol está lindo lá fora e a gente quer ficar deitado, apático, né? Diante de tudo que está acontecendo. E assim aconteceu com Elias também, gente. E ele pediu a Deus até a própria morte dele, de tão desanimado, tão desencorajado que ele estava. E aí o que aconteceu? Apareceu um anjo para ele e deu um pão para ele, comida para ele. E a Bíblia fala que depois que ele se alimentou do alimento que Deus deu para ele andou 40 dias e 40 noites. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes na nossa vida tem batalhas para a gente enfrentar que a gente não enfrenta com o nosso braço? Pois é,
muitas coisas da nossa vida, gente, assim, coisas do cotidiano, um vestibular, uma situação na escola, uma situação na família, várias situações da nossa vida a gente enfrenta não só com o poder do nosso braço, mas na força do Senhor também. Por isso que eu perguntei, por que a gente está aqui no PG, por que a gente vai para a igreja? Para receber essa força, né? Para andar segundo a vontade de Deus. E Elias, apesar de ouvir, ele ouvia assim como vocês estão ouvindo a minha voz, Elias ouvia a voz de Deus, né? Eu nunca ouvi a voz de Deus assim, audível, né? Nunca ouvi. E Elias escutava. E mesmo assim ele temeu. Agora imagina a gente, né? Mas eu creio que o Senhor pode falar com vocês assim também. Assim como eu creio que o Senhor um dia pode falar audivelmente comigo. Eu espero um dia escutar isso. E apesar de todas essas experiências, amém, apesar de todas essas experiências, ele temeu. Então, assim, se você está desencorajado, com medo, desanimado, eu quero dizer para você, assim, que isso é normal, até na vida de um grande homem de Deus. Só que anormal é a gente permanecer nessa tristeza. A gente tem que buscar forças. E Elias, ele foi para dentro de uma caverna e não queria sair de lá mais. Quando a Débora leu, vocês viram que Deus perguntou duas vezes: Elias, o que você está fazendo aí? Elias, o que você está fazendo aí? Gente, uma das características de Deus é a onisciência. Ele sabe de tudo, ele sabe o que eu estou pensando agora. Ele sabe o que o Derek está pensando, que o Gabriel está pensando, que a Débora, que o Gustavo, ele sabe tudo. Mas ele perguntou, Elias, o que você está fazendo aí? Né? Como se diz assim, é para você estar aí? E aí, lá no versículo 15, ele já fala, levanta e vai ungir um rei lá, vai fazer o que eu te chamei para fazer. E, gente, assim, a gente tem que conhecer a nossa identidade. A Bíblia fala assim, eu vou ler um versículo para vocês, que mostra quem nós somos. E nesse momento, Elias esqueceu de quem ele era. E a gente não pode esquecer de quem nós somos. A Bíblia fala assim, no livro de Timóteo, lá no Novo Testamento, no segundo livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala assim, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uma característica grande nossa é a intrepidez. Essa é uma palavra que a gente escuta muito dentro da igreja. Eu vou ler para vocês o significado dessa palavra, lá no dicionário Aurélio. Eu acho que vocês não lembram do dicionário Aurélio também, não. Mas tem no Google. Diz assim, o que é intrepidez? Qualidade de intrépido, arrojo, bravura, coragem. Então, nesse versículo que eu acabei de ler, fala que Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, nós somos pessoas corajosas. Nós temos um poder que vem do alto. Viu, Gabriel? Viu, Derek? Então, assim, todas as vezes que vocês passarem por qualquer dificuldade, vocês não estão sozinhos. Clamem o Senhor. Ele é poderoso para resolver os nossos problemas, para nos dar sabedoria, para falar na hora certa, para desenrolar aquele embrólio ali que muitas vezes a gente está envolvido. Então, assim, às vezes tem uma matéria lá na escola muito difícil de entender. Deus me dá sabedoria, me ensina a resolver isso. E aí vocês vão percebendo o poder de Deus na vida de vocês. Elias, outra coisa, uma outra característica que a gente pode perceber aqui, neste profeta tão poderoso, é que ele achava que ele era o único que era certo. Quando Deus fala assim, por que você está aí, Elias, nessa caverna? Ele fala, ó Senhor, todo mundo pecou contra o Senhor, não tem mais nenhum fiel ao Senhor. Então, ele achava que em Israel inteiro ele era o único que era certo. E muitas vezes na nossa vida, diante de problemas que nos desanima, a gente tende a pensar muitas vezes que só a gente está certo. E uma coisa que quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que a nossa visão ela é muito limitada. Então, às vezes, a gente tem certeza de uma coisa, mas a gente não está
está tendo muita visão das coisas, não. Então, toma cuidado quando aí na casa de vocês, em qualquer situação, vocês acharem que só vocês têm razão. É bom buscar entendimento em Deus. O que Deus falou com ele? Não. Tem mais gente fiel a Deus, só que você não está vendo, você não conhece. Eu que vejo tudo, sei que tem. Então, levanta, vai lá na terra que eu vou te mostrar, levanta um rei conforme eu tenho te mandado, né? Que era uma das atribuições do profeta, levantar um rei, ungir um rei, separar um rei. E foi isso que ele fez. Então, nessas situações da nossa vida, a gente tem que entender e olhar tudo com muita humildade, porque nem sempre a gente tem razão. E muitas vezes os conflitos que a gente tem na nossa casa, com os nossos pais, principalmente com os nossos irmãos, é que a gente tende a achar que a gente está certo, completamente certo. Nesse caso aqui, Elias tinha, assim, uma certeza que era só ele que era fiel a Deus em Israel. E Deus falou com ele, não, você não conhece todo mundo. E no nosso caso, o que a gente pode aplicar isso? Às vezes a gente não conhece o coração da outra pessoa. A gente não sabe a intenção do coração dela. E muitas vezes a gente age como se a gente tivesse total conhecimento do que a pessoa está querendo dizer. E aí não escuta, a gente quer falar, a gente quer ter razão. E aí começa a confusão na nossa casa. E eu queria terminar a palavra de hoje com outro versículo. Eu queria que alguém lesse, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alguém pode ler? Por favor? Gabriel? Ninguém? Gabriel, lê para nós aí. Ele falou que está sem a Bíblia. Sempre que a gente vem para um PG alguma coisa, isso aqui é a nossa fonte de vida, né? Então, sempre quando a gente vai à igreja, a gente vai no PG, é daqui que a gente extrai tudo e a gente nunca pode esquecer ela, viu? Eu vou ler para vocês. Quer que eu leia? Tá fácil aqui, só um pouquinho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está louvando a Deus. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro, é isso aí mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu vou repetir. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós, hoje, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nesse período que a gente está vivendo agora, nós fomos regenerados por uma nova esperança. Então, respondendo a pergunta que eu fiz lá no início, o que te desanima, o que está te desencorajando, o que eu gostaria que fixasse hoje no coração de cada um de vocês é que em Jesus nós temos uma esperança viva. Guardem bem essas duas palavras, esperança viva. Então, dentro de nós, isso brilha, né? Então, nós podemos enfrentar qualquer problema na certeza que a gente vai conseguir. E mesmo se as coisas não acontecerem do jeito que a gente quis, a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, assim, gente, enfrente tudo que tem na vida de vocês, que tem desanimado, desencorajado, deixado deprê, com uma esperança viva, porque o Senhor Jesus nos regenerou para isso. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Então, a cada manhã, a cada amanhecer, a gente tem força para enfrentar. Então, se hoje você está desanimado, desencorajado, amanhã de manhã é um outro dia. Pode ser o dia que você vai vencer essa dificuldade. Beleza, gente? Então, eu vou fazer uma Amém. oração e queria que vocês pensassem nisso, que tem desencorajado, desanimado. Tenho certeza que todo mundo tem algum ponto na vida que deixa, que dá aquele desânimo, né? Que dá aquela, ai meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Todo mundo tem isso, né? Então pensa nisso, lembra dessa viva esperança que nós temos em Jesus, lembra de que o Senhor conhece as nossas fraquezas, né? E Ele sempre vai nos perguntar, o que você está fazendo aí nessa cama, deprê desse jeito? Sai daí, igual Ele fez com Elias, o que você está fazendo nessa caverna aí? Levanta, vai enfrentar esses problemas que eu te fortaleço. O alimento que eu posso te dar, você pode andar 40 dias, 40 noites, ou seja, gente, isso é espiritual, não é normal um negócio desse, né? Então, o alimento que Jesus nos dá, que é a palavra de Deus, nos faz correr além do que a gente pode, nos faz andar além do que a gente pode andar. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos por essa esperança viva que o Senhor faz nascer em nós, te agradecemos porque nós temos acesso à tua palavra para conhecer essas coisas lindas que o Senhor faz na vida dos teus servos. Faça na nossa vida também, Senhor. Nos dê força, coragem para a gente enfrentar os nossos problemas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu te louvo pela vida do Gabriel, pela vida do Derek, da Débora, do Gustavo. Te louvo pela minha vida. Te louvo por estarmos aqui em tua presença, em sua presença, te adorando, Senhor. Muito obrigada. Amém. Amém. Amém, gente? Amém. Alguém quer falar alguma coisa ou dá para a gente já encaminhando para o final? Ótima palavra. Foi maravilhoso. Amém. Amém. Pessoal, daqui a pouco a gente vai ter a reunião dos jovens. Quem quiser participar, eu vou mandar o link lá no nosso grupo de adolescentes, tá bom? O convidado dessa noite sou eu mesmo. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho lá sobre servir uns aos outros, amizade, companheirismo. Então, vocês estão convidados, tá bom? Então, O Derek falou que, sinceramente, amou o PG de hoje. Fico feliz, Derek. Não esqueça dessa palavra, não, viu? Foi demais mesmo. Deus abençoe, Derek. Deus abençoe, Gabriel. Deus abençoe, Débora. Amém. Tamo junto. A gente se vê. Beijo. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.